Paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez para falar da bendita palavra do Senhor. Convido você a pegar a sua Bíblia Sagrada, a reunir com a sua família, se desligue de tudo neste momento, porque vamos meditar na palavra do Senhor. Eu peço perdão porque era para me ter mandado nessa lição antes, só que como eu trabalho com coisas, umas ferramentas, e acabei queimando meu olho, ficou impossibilitado de estar aqui gravando, mas hoje estou aqui gravando essa lição que é de edificação para a minha vida e para a sua vida também. A lição que estamos falando neste momento é essa lição de 2017. Nós estamos reprisando essa lição, a razão da nossa fé. Nós já vimos falar da primeira lição, o pastor Wagner, que ele mostrando que a Bíblia, a veracidade da Bíblia, que tudo que está falando nela é verdade. Nós vimos na lição passada que o pastor Odair falando sobre o nosso Deus e ao mesmo tempo da criação que ele fez. Hoje também vou falar um pouquinho sobre isso e convido você que não tem essa lição, no Google tem essa lição aí. Se vocês quiserem acompanhar, acompanhe junto comigo, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito tem debatido no decorrer da igreja primitiva até hoje esse tema, os conceitos, e muitas pessoas falam que Cristo não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, que só existe somente o Deus Pai, ou fala que ele é uma criação, ou alguns falam que o Espírito Santo só é uma atuação, e não falam que é Deus. E hoje eu convido você a nós adentrarmos, a falar. Você que tem dúvida, você deixa aí na timeline, nós estaremos lendo todos os comentários. Irmão, eu tenho uma dúvida, ainda ficou uma dúvida, eu tenho o prazer de responder a sua pergunta. Hoje nós vamos falar sobre o nosso Deus. Convido você a adentrarmos na lição de número 3, que tem por tema a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas, tá? Peço perdão aí porque aqui é eu que faço a gravação, mas só que para mim eu faço a gravação e também tenho que colocar os slides aqui para os irmãos acompanhar. Bom, vamos lá ler a leitura, o textuário. Convido você a pegar sua Bíblia em Mateus 28. Vamos ler comigo, vou colocar aqui na tela para os irmãos acompanhar. Mateus 28 e 19. Textual: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Agora vamos para a leitura bíblica, verdade prática, melhor dizendo. Vamos para a verdade prática. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em substância, glória, poder e majestade. A nossa leitura bíblica está situada em 1 Coríntios 14, 12, 4 e 6, e depois 2 Coríntios 13, 13. Vamos lá? Ora, há diversidade de dons, mas
o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Mas há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Agora, 2 Coríntios 13:13, que é a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com vós todos. Amém. Vamos adentrarmos a lição falando sobre a Trindade, ou Tríade, e também vamos falar sobre as crenças inadequadas, Deus Trino e Uno, e sobre as respostas às objeções acerca da Trindade. Esse termo Trindade vocês não vão encontrar na Bíblia. Eu vou explicar no último tópico. Você breve, sucinto. Você que tem dúvida, pergunte aí na timeline. Ficou com dúvida? Pergunte. Eu tenho o prazer de falar com você, de dar o meu ponto de vista sobre este tema, irmãos, que tem da igreja primitiva até hoje criado polêmicas, discussões que não tem fim. Entenda uma coisa, quando falamos da Trindade, é um mistério, e mistério não é um enigma. Por quê? Qual é a diferença? O enigma a gente tenta desvendar, descobrir, a gente tenta buscar uns meios de descobrir, mas mistério a gente aceita e pronto. Você vai ver que Cristo, que o nosso Deus Pai, ele não parte de querendo explicar como do céu, falando sobre si, falando sobre o Filho, o Espírito Santo. Não, ele já parte falando da criação, que não tinha nada nessa terra, que era sem forma, sem vazia. Então, não tenta você querer se descabelar por esse assunto. Apenas aceite que nosso Deus, ele é um único Deus, porém subsistente em três pessoas. Um Deus que tem a mesma essência, tem a mesma substância, a mesma glória, o mesmo poder, a mesma majestade. O nosso Deus tem vontades separadas, porém não conflitantes. Pessoas com personalidades diferentes. Assim tratamos de pessoas, estou falando de pessoas para vocês entenderem. Três pessoas que são iguais em substâncias, nos atributos absolutos, metafísicos e morais. Esse é o nosso Deus, que subsiste em três, porém forma um único Deus. Assim, eu gosto de explicar assim, como existe o marido e a esposa que formam um casal, assim é Deus. Três pessoas com personalidades diferentes, porém que forma um único Deus, o Deus de Israel, o meu Deus, o seu Deus. Glória a Deus por isso. Vamos adentrarmos a lição falando sobre a Trindade, sobre também as bênçãos apostólicas, o nosso Deus Trino, que são iguais em poder, em glória e majestade, que subsiste desde a eternidade, em uma só substância individual, manifesto na história salvífica de formas pessoais e funções distintas. O nosso Deus, pega aí comigo a sua Bíblia em Gênesis 1, quando começamos a falar da criação. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele fala no princípio,
Quem é o princípio? O princípio é Cristo. Ele mesmo fala isso para nós. Aonde? Apocalipse 1:8. Ele vai falando: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O que é o Alfa? A primeira letra do grego é Alfa. A última letra é Ômega. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, olha só, no hebraico, sabemos que a Bíblia ela é escrita assim, irmãos, de Gênesis a Malaquias, ela é escrita em hebraico. Em algumas porções de Daniel é escrito em aramaico. Porém, a Bíblia, a Nova Aliança, o Novo Testamento, ela é escrita em grego. Então entenda isso. É por isso que vocês vão ver sempre nos estudos pessoas falando em hebraico, aramaico, em grego. É porque a Bíblia no original ela foi escrita em hebraico e também no grego, tá? No grego koiné. Vamos adentrar-nos à lição. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et ha'ari. Quer dizer Bereshit bara. E quando catamos Elohim, Elohim quer dizer quer dizer no original 3 deuses. Aí, irmãos, quer dizer então que nós então agora tem 3 deuses, triteísmo. O triteísmo acredita em 3 deuses. Bereshit bara Elohim ve'et hashamai ve'et ha'ari. Quando pegamos no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, tohu vavohu. Isso está escrito no original, tohu e vavohu. Às vezes, vamos tirar uma lição desse versículo, sem forma e vazia. Às vezes na sua vida você está sentindo falta, tá vazia, você sente que está um vazio dentro de você, parece que houve percas, que você se sente só, mas não se preocupe com isso. Olha, pega isso aqui, essa visão. Às vezes Deus limpou aquilo que não estava certo na sua vida, porque Deus escolhe a gente e nos dá um propósito, e nos limpa, e nos transforma. Às vezes Ele limpa, deixa sem forma e sem vazia, para Ele começar a criar novas coisas na sua vida. Não se preocupe, o tempo vai passar, continue obedecendo ao Senhor, continue adorando ao nosso Deus, e que no tempo certo Ele vai completar, vai começar a criar. Haja isso na sua vida, receba aí, haja prosperidade, haja bênçãos, haja um bom casamento, haja filhos. Então Ele vai abençoar a sua família. E quando partimos aqui que Elohim não criou, então quer dizer, eles não foram criados, ele já parte do propósito que eles criou, os 3 criou. No original quer dizer deuses, Elohim. Se você perguntar para os judeus, então perguntar e falar assim, então quer dizer que tem 3 pessoas que formam um Deus? Eles não acreditam nisso. Eles são povo escolhidos por Deus, tem as bênçãos que Deus deu através de Abraão para a descendência de Israel. É um povo escolhido, um povo que vai ter um grande livramento no final da grande tribulação. Um povo que, mas eles não acreditam
que Jesus que nós acreditamos é um Deus, e no Espírito Santo. Eles aqui, quando você perguntar o que é Elohim, eles vão falar que é uma amplitude, que é um poder imensurável, de somente Jeová, tá? Então é isso que eles acreditam. Mas para nós que somos espirituais, igual Paulo disse em Coríntios que as coisas espirituais é discernida espiritualmente através do Espírito Santo que mora em nós. Nós entendemos que é os três que estavam atuando na criação. Os três estavam juntos no princípio, criando todas as coisas. Sabemos que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Tanto que quando pegamos João 1:1, no princípio era o Verbo era Deus, né? Vamos aqui ler João 1, que eu queria tirar uma lição daqui. João 1 e o 3 também. O Evangelho de João, no princípio era o Verbo. O Evangelho de João, no princípio, vamos lá. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Aqui no hebraico no grego fala Logos. Então o Verbo era Logos, o Logos é Jesus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então na criação aqui, Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam juntos criando tudo. E tanto que no começo aqui fala, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que entendemos aqui, irmãos? Que o nosso Deus fala, o Verbo que é o nosso Jesus entra em ação, e o Espírito Santo que dá o crescimento, que faz a existência. Olha só, quando vamos lá para Gênesis 1 de novo, só para vocês entenderem isso, para vocês entenderem de uma vez. E disse Deus. Vamos no Espírito de Deus se movia sobre a face da água. No grego, no hebraico quer dizer Verwash Elohim Merahefet Aipanea Ramai. Quer dizer, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É bem interessante que quando catamos aqui, o que Deus disse, Vaiome Elohim, e disse Deus, Herior, haja luz. Então aqui quando catamos o haja, aqui catamos o verbo, um verbo expressado em uma ação. Cristo é o Logos, e o Espírito de Deus, que é Ruach, ele estava sobre a face de tudo. Para vocês entenderem, é assim, para cobrir melhor, para você entender mais que o Espírito que estava aqui, o Espírito Santo, um Espírito com vida própria, com ação própria, os três criando todas as coisas. Às vezes você nunca entendeu isso, mas o Espírito Santo estava lá, e a Bíblia aqui fala que ele se movia sobre a face das águas, e que aí no versículo 3, e disse Deus, que vai Homer Elohim Heri Oro
haja luz, o que é? Dá a ideia de cobrir o Logos. O Logos é quem? Jesus, que era proferido. É como assim, o Espírito Santo estava ali junto com os três. Deus falava, para você entender melhor, assim como conjecturar aqui com uma ave que coloca suas asas sobre os ovos, para que ao seu tempo venha ser aquecida e venha aos que está ali dentro, venha a existência. Então quer dizer, quando o Logos vivo era proferido pelo Pai, que é Cristo, então quer dizer, quando haja luz, quando o Logos ele era proferido, quando o Verbo era proferido pelo Pai, que é Cristo, o Espírito Santo atuava trazendo as coisas à existência. Vocês entenderam isso? Quando Deus falava, quando ele proferia o Verbo, haja o Logos vivo, Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida, o Espírito Santo atuava trazendo à existência todas as coisas. É bem interessante que quando a Bíblia vem falando de ruach, quer dizer vento, quer dizer sopro, quer dizer pneuma, que é no grego, quer dizer vento. Aqui dá 3 características do vento, para você entender. O vento é algo invisível, você não vê o vento, mas você sente que existe o vento. Na hora que sopra, você sente que ele vem até você. Está nos 4 cantos da terra, tem vento dos 4 cantos da terra. E quando ele sopra forte, ninguém segura o seu agir. Entenda isso. Isso quer dizer, é por isso que a Bíblia usa bastante o pressuposto de um vento, de um ser invisível. O nosso Deus é um Deus invisível, porém real. A gente não vê o vento, mas sabe que existe o vento. Está nos 4 cantos da terra, um ser onipresente, assim como eu já falei no começo, que nosso Deus, os atributos, as suas características, um Deus onipresente, onipotente, onisciente, que sabe de tudo, que vê tudo, que está em todo lugar. E quando ele sopra, forte ou fraco, ninguém segura o seu agir. Esse é o Deus que nós servimos. Se vocês entenderam isso, isso aqui eu queria trazer para vocês entendermos, sobre essa lição, um ser que possui esses atributos: onisciência, olha, marca aí, é toda ciência, toda presença e toda potência. Esse é o nosso Deus. Quando aqui nós já também lemos no textuário, Mateus 29, 28 e 19, aqui no original está com tudo com letra maiúscula, assim como o autor que colocou na nossa tradução em letra maiúscula, lá está Jeová, o Filho é o Logos, que é Jesus, e o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, tá? Então, Jeová, o Logos e o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, eles existem, formam um só Deus, porém subsistente em 3 pessoas. Vocês entenderam isso? Se vocês entenderam, deixa aí seu comentário, irmão, e eu entendi o que você explicou. Se não entendeu, eu tenho prazer de gravar um outro vídeo para você explicando melhor. Então você para vocês, só um resumão aqui. No princípio criou, quer dizer, no princípio os 3 estavam ali, que no original quer dizer Belzes,
mas é 3 pessoas, não é triteísmo que acredita em 3 deuses. Nós não acreditamos em 3 deuses, nós acreditamos não é uma só deidade, que forma a tríade ou a trindade de um só Deus, tá? Sem forma e sem vazia, e o Espírito Santo movia sobre a face das águas, tá? O verbo é Jesus, Logos, tá? Então é isso que era para nós adentrarmos na lição. Vamos lá, que já só 20 minutos só nesse tema aqui. Só falando sobre essa habitação mútua de 3 pessoas, que é perikórese, tá? No grego quer dizer perikórese, tá? Uma habitação mútua de 3 pessoas. Vamos lá, aqui Paulo foi um homem muito inspirado por Deus, um homem que se dedicou, um perseguidor, perseguia a igreja primitiva, agora se torna perseguido, um maior missionário depois de Jesus na Nova Aliança, o maior missionário, um homem que escreveu 13 cartas, a metade do Novo Testamento, e agora ele vem falando, porque os irmãos pegaram a Torá, que é o 5 primeiro livro da Bíblia, o livro da lei, e só vê falando de um só Deus. Agora, para eles entrou meio em conflito falar que Jesus também era um Deus e que o Espírito Santo também era um Deus. Olha só o que diz em 1 a João, a carta de João. O apóstolo João diz 5, deixa eu ver se está aqui, 5:20. 5:20. Vamos lá, vamos ver se eu estou bom de memória aqui ainda. Olha lá, falando que o nosso Jesus é um Deus verdadeiro. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. É isso que o povo achava, que eles não acreditavam não acreditava em Jesus Cristo e na atuação do Espírito Santo, não acreditava que o Espírito Santo também era um Deus, e os apóstolos que pregavam isso depois, os pais da igreja foram vindo e foram trazendo, essa doutrina, esse ensinamento que o nosso Deus é trino e uno ao mesmo tempo, que é um só Deus que subsiste em 3, cada um tem sua personalidade, cada um tem sua vontade, porém forma um só Deus em essências e em substância, e o povo ficou em conflito com isso, criou muitas polêmicas. Uma das que eu vou falar aqui é sobre um homem chamado Ário. Hoje tem muitas seitas que seguidores das teses desse Ário, do Anastácio, que defendeu a tese de que Deus é um Deus, que o Jesus Cristo é Deus também, e que o Espírito Santo é Deus. Ele bateu de frente com Ário nas teses, e ganhou, graças a Deus, porque Deus fez uma promessa que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e a verdade é sempre que prevalece. A mentira cai por terra, mas a verdade, ela sempre vai prevalecer. Então, que o nosso Deus, ele subsiste em 3, um só Deus que subsiste em 3. Agora vamos ler a bênção apostólica, a bênção que Deus falou a Moisés, que era para falar com Arão e seus filhos. Números 6, 24 a 26. Olha só, vou ler o 22. Eu falou o Senhor a Moisés dizendo: fala Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porá o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Aqui você não vê o nosso Deus falando, querendo se explicar, né, que é um Deus só, subsistente em três, né, nessa bênção sacerdotal. Aí quando vamos para Paulo, que é a bênção apostólica, assim que quando eles iam despedir dos irmãos, dos cristãos, após uma reunião, após um culto, aí Paulo vem falando: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Todos vocês já sabem, todo culto, o pastor despede falando dessa bênção apostólica, né, sobre despedir na igreja, que a igreja seja, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja com todos nós, seja com a nossa vida, né? Então, esse é a bênção apostólica. A fonte da graça do Senhor Jesus Cristo é o amor de Deus no Espírito Santo, é a saudação trinitária, né? O tríade. Bom, o Deus trino e uno revelado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade, que subsiste desde a eternidade em uma só substância individual. Foi o que eu falei, desde o começo, desde o princípio, eles se subsistem, eles existem, eles vivem de eternidade a eternidade, e isso é um mistério, e mistério a gente aceita, não tenta fazer igual enigma, mas querendo desvendar. Eu aqui dou aula de teologia, às vezes a gente tem que, algumas perguntas a gente tem que cortar, porque tem pessoas que querem buscar fundo, mas não tem resposta para isso. Tem coisas que a Bíblia é um livro de mistério, e mistério a gente aceita, né? A gente recebe e pratica, tá ok? Vamos aqui agora adentrar no Deus Trino e Uno. Sabemos que como eu já li lá aqui em João 1:1, né, que o verbo era Deus, né, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, né, o princípio ele estava lá, o verbo quem era? Logos. Logos é Jesus. Jesus estava na criação, Jesus foi que morreu na cruz por mim, por você, né? E que o Espírito Santo também é Deus. Olha só, eu gosto muito desse versículo. Se encontra em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que? É bem interessante que, vamos catar aqui em João, o Evangelho de João, vocês vão ver que o respeito que Deus, que nosso Jesus não tem, quando ele fala do Espírito Santo, ele vem falando: vocês não creram em mim, eu vim, vocês não creram em mim, mas ele vai convencer vocês, e ele parte dele. Ele não fala que o Espírito é uma coisa, mas ele fala, é ele, o Consolador, né? E aí você já vê que confirma que o Espírito Santo, o próprio Jesus, confirma que o Espírito Santo é um Deus. Também, João, olha só que diz o Evangelho de João 16, do 7 em diante. Aqui quando Jesus Cristo está falando que porque eles não creram, aí viria um Consolador, que é o Espírito Santo, que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá. Todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, quer dizer, irmãos, na sua presciência, tudo já estava nos planos.
na presciência de Deus, na presciência de Jesus, na presciência do Espírito Santo, eles já sabem o que vai acontecer de antemão. Já sabiam que eles viriam, o Filho viria, morreria e que o Consolador viria à terra e ficaria até a igreja ser arrebatada. Olha só, se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, olha, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Olha só. Do pecado porque vocês não creem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não verei mais. E do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Então, eles não poderiam suportar que Jesus falasse mais, porque só quem entende as coisas espirituais é aqueles que vivem em conformidade com a palavra, em obediência, em renúncia, em viver uma vida de comportamento e verdade com Cristo. Mas quem não vive, quer viver uma vida de mentira, quer viver uma vida de bagunça, saiba que o Espírito Santo não habita em pessoas assim. Ele se afasta, né? Vamos lá. Então nós não, irmãos, olha aqui no finalzinho aqui vem falando, tal não se trata de triteísmo, foi aquilo que eu falei, de três deuses, pois existe um Deus só. É um só Deus, a única explicação é a Trindade. Tá? A Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Vocês leram lá que eu falei de Elohim. Olha só que quando ele vai fazer o homem, ele fala, façamos. Quer dizer, ele não está falando para os anjos. Os anjos não têm poder criacional, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. E quando ele também na torre, quando os homens estavam lá fazendo a torre, com raiva, bravos, né? Nirode, bravo também, por causa que o mundo acabou sem água. Olha só, no versículo 7. E aí desçamos, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Eles falavam a mesma língua, agora começou uma diversidade de línguas. Então, aí já parte que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. E muitas pessoas acreditam em mentiras, tentam inverter isso que está falando aqui. A palavra é verdadeira, é uma verdade e não pode ser mudada. A palavra, isso aqui é a nossa regra de fé. Se a gente não crê, a gente jamais veremos a Deus. O cristão, como eu sempre digo, está escrito em Coríntios 5,17, que a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pela fé. A gente cremos, a gente aceitamos o mistério que é o nosso Deus, que subsiste em três pessoas, que tem atributos absolutos, metafísicos e morais, tá? E quando Jesus Cristo ele deu uma ordem para os discípulos, que era para batizar, antes dele ascender ao céu, ele deu uma ordem. É para vocês batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem. Mas essa é uma passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade. Temos aqui um conceito trinitário muito claro e vívido. Trata-se de um resumo da realidade divina ensinada durante o seu ministério acerca de si mesmo e do Pai e do Espírito Santo. Bem, agora vamos lá. Esse conceito trindade vocês não vão achar na Bíblia, porém quando Paulo, até na Cartas da Bênção Apostólica, ou o próprio Jesus falando Pai, Filho e Espírito Santo da Trindade, isso foi usado primeiro lá no grego pelo Teófilo e na forma latina por Tertuliano. Aí depois lá na frente
eles foram afirmar isso, tá? Agora vamos falar de umas crenças inadequadas, aqueles que refutam, os unicistas, que tentam falar que Jesus não é uma mera criação, é a criação mais poderosa, né? Que ele não é um Deus verdadeiro, é uma classe de criação inferior a Deus. Aí aqui parte falando os monarquistas dinâmicos, que falavam que Jesus Cristo recebeu o poder ao ser batizado no Rio Jordão. Outros afirmavam que Jesus tornou-se divino por ocasião da ressurreição. Todas as ideias dos movimentos negavam a deidade absoluta de Jesus. Contrariam a crença da era apostólica, que considerava Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna, que está escrito lá em João, 1 João 5,20. Eles tentavam refutar isso. Agora aqui o monarquista modalista, que falava que na criação Deus colocou a máscara de pai, aí quando veio ao mundo colocou a máscara de filho, e quando veio habitar como o Espírito Santo, colocou a máscara de Espírito Santo. Olha a mente dessas pessoas. E uma coisa o nosso Deus nunca será mascarado. Ele é um Deus poderoso, em glória e majestade. Mascarado é Satanás, que vem com um pelo de lobo, tentando tragar a igreja, derrubar a igreja, tragar aqueles que estão buscando ir para a glória. Mas o Senhor, nosso Deus, ele é um Deus que subsiste em três, tá? Essa é conhecida, uma doutrina ficou conhecida como sabelianismo, porque foi um bispo de Sabélio que foi o principal expoente dessa doutrina. Esse bispo usado pelo coisa ruim, que deu essas ideias malucas aqui, falando que o pai usou uma máscara na obra criadora e depois colocou uma máscara como filho no nascimento e na ascensão, e aparece como a máscara do Espírito Santo. Pura mentira. Agora vamos falar de Ário. Esse Ário foi um outro também, era um presbítero de Alexandria em 318, criou umas teses para refutar umas heresias, para falar que Cristo não era o verdadeiro Deus. Ele era uma criação. Heresia, arianismo é o que? É uma heresia, foi argumentada por um presbítero do quarto século chamado Ário, negando a divindade de Cristo, ensinando que ele, Jesus, o mais elevado dos seres criados. Quer dizer, o nosso Deus, ele foi criado. Aqui ele está falando que Jesus, nosso poderoso Jesus Cristo, o Salvador, foi criado. Temos que entender uma coisa, que o nosso Deus é Deus, Jesus é Deus também, e o Espírito Santo é Deus. Nós não acreditamos nisso. Isso é umas teses de seitas que vem de porta em porta, eu não vou ficar falando qual, que pega essas teses desse homem, com essas doutrinas, que fala que Jesus Cristo é uma mera criação do nosso Deus. É o nome da doutrina formulada por Ário e do movimento que ele formulou em Alexandria, Egito, em 318. Sua doutrina contrariava a crença do ortodoxo seguida pela igreja desde o período apostólico. Ário ensinava que o Senhor não era a mesma substância do Pai. Olha, irmãos, falando que o Pai não era da mesma substância do Pai, não tinha as mesmas essências. Era uma criatura criada do nada, uma classe divina de natureza inferior, nem divina nem humana. Uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Esse homem estava perturbadinho. A palavra de ordem dos seus seguidores era: houve tempo que o verbo não existia. Então, o João 1:1, na tese dele, já cai por terra. Se eles pudessem abolir o livro de João, que dá veracidade
para o nosso Cristo, falando de Deus, eles arrancavam fora disso. Agora vamos falar das respostas a objeções acerca da Trindade. Os unicistas que pegam em Goário aqui essas teses que fala que só existe só Deus, que o Espírito Santo é uma força ativa e que Jesus Cristo é uma criação inferior, né, a Deus. Os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, por ordem de um imperador romano pagão. O que foi esse Concílio de Nicéia? Em 325, a igreja era perseguida pelo Império Romano. Sabemos que o nosso Cristo veio no Império Romano. E em 325, a igreja era perseguida. Até 300 anos antes de Cristo, a igreja era perseguida. Aí, um imperador chamado Constantino, ele aceita o cristianismo, e estava aprendendo, né, o que era ser um cristiano, o que ser um cristão. E ele, como imperador romano, ele viu que estava tendo muitas discussões, e ele, como novo convertido, queria colocar um ponto final no que era errado e deixar ocorrer o que era certo. E ele forma um concílio de Nicéia em 325, e lá estava Ário e Anastácio. Ário, por causa dessa difusão ariana, por que esse concílio? Por causa dessa difusão ariana aí que Ário fez, que negava a divindade de Cristo, né? Então por isso que foi formulado esse concílio em 325. Como eu falei, Constantino se converte ao cristianismo, né? A questão desse concílio era que Cristo era plenamente Deus ou era um ser criado e subordinado? Então eles falaram assim: vamos bater um martelo aqui, vamos ter uma audiência aqui, vamos montar esse concílio. O Cristo é verdadeiro Deus ou ele é uma criação? Então Constantino convocou Ário e Anastácio. Anastácio era um bispo de Alexandria e Ário era um presbítero de Alexandria, e colocou um para os seguidores de um e o outro para bater o martelo. Olha, Ário dizia: somente o Deus Pai é Deus, Jesus não. Então quer dizer, Ário ele estava dizendo isso: somente o Deus Pai é Deus, Jesus não. Anastácio diz: Cristo é coeterno como o Pai, ele é eterno como o Pai, ele tem a mesma essência, tem a mesma substância. Ário diz: Cristo teve um princípio a ser criado. Quer dizer que Cristo ele foi uma criatura, né? Assim como eu sou uma criatura, foi criado por Deus. Ele fala que Cristo foi uma criação. Anastácio diz: não, Cristo não teve princípio. Olha só, qual foi o veredito que deu nesse concílio aí? Olha só, o veredito de concílio que eu falei lá: a verdade ela sempre prevalece. Tanto que o próprio Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, ela não prevalece contra você. Você é um crente verdadeiro, firme com Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra você. Olha o que foi o veredito: nós cremos em um só Deus. Esse aqui foi o veredito no conselho no final. Nós cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiramente Deus, de verdadeiro Deus, não feito mais de um só substâncias como o Pai. Mas aqueles que dizem que houve um tempo que não existe ou que não existia, é que antes de ser gerado ele não era, a igreja anatematiza. Eu vou ler de novo. Nós cremos em um só Senhor, Jesus Cristo,
verdadeiramente Deus de verdadeiro Deus, não feito, mas de uma só substância como o Pai. Mas aqueles que dizem que houve um tempo que não existe ou existia, e que antes de ser gerado ele não era, este a igreja anatematiza. Como dizer, esse concílio aqui em 325, eles estavam falando sobre Jesus Cristo, não com o Espírito Santo. Esse aqui era confirmar que Jesus Cristo era um verdadeiro Deus. Aí em 381 houve um outro concílio, porque agora já tinha que colocar o Espírito Santo também. E aí, o Espírito Santo é Deus ou não é Deus? Aí fizeram um concílio em Constantinopla. Esse concílio foi formado a pedido do imperador Teodósio I, com o objetivo de confirmar a unidade da Igreja no Oriente, terminando os trabalhos. Aqueles seguidores da cristandade livrava-se de mais um meio século de domínio ariano. Quer dizer, mesmo assim, o ário não foi distinto, não foi destruído, ficou os remanescentes, que chegou até hoje, que tem essas seitas que vivem tentando deturpar que a Bíblia não é verdade. Pegam, distorcem a palavra de Deus para agradar e para criar adeptos, seguidores para si. Então, esse é a lição de hoje, irmãos. Aqui está Tertuliano, ele foi o neologista da igreja que criou o termo trindade. Foi ele, antes do concílio de Nicéia, ele já tinha falado lá antes, sobre essa trindade. Olha só o que ele fala: pois eles são um só substância, de um só essência e de poder, um poder só, já que é de um só Deus, que esses graus, vou ler de novo, pois eles são de um só substâncias e de um só essências e de um poder só, já que é de um só Deus, que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos como nome do Pai, do Filho e do Espírito. Um só Deus, portanto, a essência e a substância e o poder são um só. Olha só, mas a diferença está no grau, na forma e na aparência que chamamos de pessoas. Então essa é a diferença. Eles são iguais em essência, em substância, em poder, em majestade, em glória, mas são diferentes em grau, na forma e na aparência que chamamos de pessoas, cada um com a sua personalidade, ok? Vocês entenderam essa lição, irmãos? O Espírito Santo é um Deus, Jesus Cristo é um Deus e Deus Pai, Jeová, é Deus. Então, Jeová, o Logos, que é Jesus Cristo, o Messias, e o Ruach de Hakodesh, que é o Espírito Santo. Tá? Então, nós temos 3 pessoas que formam um só Deus. Tá? Então, essa é a lição. Espero que os irmãos tenham entendido. A conclusão diz assim: diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente de Gênesis a Apocalipse. Tá? Então, ela é bíblica, ela é verdadeira, o nosso Deus é verdadeiro, Jesus é um Deus verdadeiro, não é uma criação, como diz, e o Espírito Santo não é uma força ativa, ele é um Deus que habita na minha vida. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, cuide desse templo, cuide, para que o Espírito Santo não se entristeça e saia do templo que é a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero que os irmãos orem comigo. Irmãos, eu resumi a lição. Eu resumi porque o assunto é muito extenso
e muito grande, tá? Vamos lá. Senhor meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, o meu irmão, minha irmã, que ouve e vê essa lição, aquilo que eu não soube expressar na vida dos meus irmãos, para a vida deles, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, que o Senhor expresse cada vez melhor no coração dos meus irmãos, que o Espírito Santo clareie a mente dos meus irmãos, que o Senhor venha fazer sempre, Senhor, a sua vontade, a sua morada na nossa vida. Estamos aqui como vaso para ser usado por Ti. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que é o nosso Criador, que o Senhor é quem nos chama, e que o Senhor tem uma mansão em Sião preparada para mim, para a igreja, para todos aqueles que guardar, Deus, a fé, para todos aqueles que andar na verdade, para todos aqueles, Pai, que dá crédito à Tua palavra e obedece e a crê em Ti. Senhor Jesus Cristo, eu Te agradeço, que o Senhor venha ser glorificado na vida dos meus irmãos. Amém.